Olá, estudante! Vamos agora para mais 3 questões que iremos discutir aqui, tá certo? Nessas próximas questões nós vamos observar a localização de algumas informações que estão explícitas nos textos, ok? A questão 1 diz assim: leia o texto abaixo e responda. Feijões ou problemas? Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre seus discípulos, 2 já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um o poderia. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio para pôr a sabedoria dos 2 à prova. Ambos receberiam alguns grãos de feijão que deveriam colocar dentro dos sapatos para então empreender a subida de uma grande montanha. Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida, parou, tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após o festejo, o derrotado aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. Carregando feijões ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas são inevitáveis, já a duração do sofrimento é você quem determina. A questão diz o seguinte: nesse texto, o discípulo que venceu a prova cozinhou o feijão, colocou o feijão em um sapato, desceu a montanha correndo, sumiu da vista do oponente, tirou o seu sapato. Fica claro, se nós voltarmos aí ao texto, que o discípulo que venceu a prova cozinhou o feijão. Isso está bem marcado ali na fala do próprio personagem, né? Ele diz, antes de colocá-los no sapato, colocar os feijões, eu os cozinhei os feijões, tá certo? O pronome os aí fazendo referência a feijões. Então, fica clara aí a informação, né? Ela está explícita no texto, de que o discípulo venceu a prova porque cozinhou o feijão. Ele não colocou o feijão em um sapato, isso aí poderia causar algum tipo de confusão, porque isso não está claro no texto, ok? Então vamos para a próxima. Questão 2, nós temos aí um texto que diz o seguinte: nunca é tarde, sempre é tarde. Conseguiu aprontar-se, mas não teve tempo de guardar o material de maquiagem espalhado sobre a penteadeira. Olhou-se no espelho. Nem bonita, nem feia. Secretária. Sou uma secretária, pensou, procurando conscientizar-se. Não devo ser no trabalho nem bonita, nem feia. Devo me pintar, vestir-me bem, mas sem exagero. Beleza mesmo é para fim de semana. Nem bonita, nem feia, disse consigo mesma. Concluiu que não havia tempo nem para o café. Cruzou a sala e o hall em disparada, na direção da porta da saída, ao mesmo tempo em que gritava para a mãe, envolvida pelos vapores da cozinha. Eu como alguma coisa lá mesmo. Sempre tem alguma bolachinha disponível, café nunca falta. A mãe reclamou mais uma vez. Você acaba doente, Su. Assim não pode. Assim não. Su, enlouquecida pela pressa, nada ouviu. Poucas vezes ouvia o que a mãe lhe dizia. Louca de pressa, ia sair. Avançou a mão para a maçaneta da porta e assustou-se. A campainha tocou naquele exato momento. Quem haveria de ser àquela hora? A campainha era insistente. Algum dedo nervoso apertava-a sem tréguas. A campainha. Su acordou finalmente com o tilintar vibrante do despertador West Clocks e se deu conta de que sequer havia levantado. Raios, tudo por fazer. Mesmo que acordasse em tempo, tinha sempre que correr. Temos aí esse conto, tá? A questão diz o seguinte: a personagem se assustou devido à percepção de que sequer havia levantado, à possibilidade de ficar muito doente, à reclamação da mãe, ao atraso para o trabalho ou ao toque da campainha. Bem, se nós voltarmos aí um pouco para o texto, nós vamos observar que essa informação ela está bem explícita, ela está bem clara aí,
de que a personagem ela se assustou devido à percepção de que sequer havia levantado, né? Mesmo diante de todas essas ações que nós vemos aí, ela sequer havia levantado. Isso está bem claro no trecho que diz que algum dedo nervoso apertava sem tréguas a campainha. Su acordou finalmente com o tiritar vibrante do despertador e se deu conta de que sequer havia levantado. Então, o susto de Su, o susto da personagem, acontece nesse momento em que ela percebe, se dá conta, na verdade, de que sequer havia levantado, ok? A próxima questão diz o seguinte, questão 3. Em harmonia com a natureza. Todas as manhãs, Laila Soares, 17, entra na internet para ver qual é a lição de casa do dia. De dentro de sua casa no interior de Goiás, feita de barro, areia e palha, ela se comunica com seus professores na Austrália e discute com outros alunos os tópicos do fórum da semana. Além das aulas convencionais, como biologia e matemática, ela estuda mitologia e a condição da mulher na sociedade. À tarde, se dedica a tocar violão, pintar ou cuidar das plantas. 2 vezes por semana, ela visita escolas onde dá aula para alunos e professores com o intuito de promover a sustentabilidade. Sustentabilidade significa gastar menos do que a natureza consegue repor. Este é o conceito por trás das ecovilas, comunidades nas quais as ações sustentáveis vão muito além da reciclagem do lixo. Ela mora no Ecocentro IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, uma ecovila a 3 quilômetros de Pirenópolis, criada há 10 anos por seu pai, brasileiro, e sua mãe, australiana. Atualmente, há cerca de 20 pessoas morando no local, mas na época dos cursos, o número de residentes pode subir para 150. Recebemos gente do mundo inteiro. Estou sempre conhecendo culturas novas e fazendo novos amigos. Mas não é só no Ecocentro que Laila expande seus horizontes. Frequentemente, acompanha os pais em trabalhos ao redor do mundo. Por isso optamos pela escola à distância, explica. Assim, posso viajar e continuar estudando. De acordo com esse texto, Laila estuda em uma escola à distância porque viaja ao redor do mundo acompanhando os pais, expande seus horizontes nos ecocentros, mora a 3 quilômetros de Pirenópolis, precisa promover a sustentabilidade nas escolas, é filha de pai brasileiro e mãe australiana. Nós voltamos um pouco no texto, nós vamos perceber que lá ela estuda em uma escola à distância porque ela viaja ao redor do mundo acompanhando os pais. No último parágrafo diz o seguinte: estou sempre conhecendo culturas novas e fazendo novos amigos. Não é só no Ecocentro que Laila expande seus horizontes. Frequentemente acompanha os pais em trabalhos ao redor do mundo. E aí tem um ponto e vem um trecho da fala que diz que é marcado aí por uma expressão conectora, por isso. Por isso optamos pela escola à distância, ou seja, Laila estuda em uma escola à distância porque ela viaja ao redor do mundo acompanhando os pais. Isso fica muito claro nesse trecho. Tudo bem?